Eu vou te mostrar quais são as melhores ações da bolsa baseada nos meus critérios de análise. Quero abrir a tela aqui com vocês, mostrar quais são os principais indicadores que eu utilizo para avaliar cada uma das empresas que eu estou avaliando, como que eu vou avaliar cada um deles para chegar à conclusão se aquela empresa é realmente boa ou não para eu ter em carteira. A primeira coisa que tem que ficar claro é que você não precisa ter o mesmo critério de análise que outros investidores, porque antes de mais nada, você tem que ter claro para você qual é o seu objetivo com investimentos. Então, eu sempre gosto de reforçar que existe aquele investidor que ele busca ganho de capital, por exemplo, ele é um especulador da bolsa. Cara, você vai ter que olhar alguns indicadores que mostram que para você, aquela determinada empresa tem um baita potencial de te entregar ganho de capital. E essa empresa que tem um baita potencial de te entregar ganho de capital, não necessariamente ela vai te pagar bons dividendos, por exemplo. Que já é outra estratégia. A estratégia que eu uso, por exemplo, são empresas que vão fazer o meu patrimônio ficar protegido, crescer no longo prazo e me pagar bons dividendos. Então veja que tudo que eu olho quando eu vou analisar uma empresa é se a empresa no longo prazo, quando eu falo longo prazo eu estou falando de 5 anos para cima, de preferência mais que isso, 10 anos para cima, se essa empresa vai ter condições de fazer meu patrimônio crescer, de proteger meu patrimônio e pagar bons dividendos. São essas três coisas que eu busco em cada empresa que eu invisto. Olha só, fazer meu patrimônio crescer, proteger o patrimônio que eu já conquistei e gerar dividendos para me trazer a liberdade financeira. Então, quais são os critérios que eu tenho que olhar para eu buscar essas três coisas dentro de uma empresa? Eu vou falar dos critérios aqui, são basicamente 5 pontos que eu olho e depois nós vamos para a tela para olhar junto esses pontos e ver quais são as empresas que se enquadram nesses critérios que eu estou buscando aqui. Então, primeiro, eu preciso de receita crescente. Cara, se você monta uma barraquinha de cachorro-quente hoje, você fatura 10 mil reais por mês nessa barraquinha de cachorro-quente. O que vai me dizer que esse negócio é bom, que você vai conseguir prosperar, ficar rico, ganhar muito dinheiro com essa barraquinha de cachorro-quente? Se você não ficar empacado nos 10 mil, eu quero que você fature, no próximo ano você fature 15 mil por mês, depois 20 mil, depois 30 mil, depois 100 mil por mês, monta uma rede de barraquinha de cachorro-quente. Você tem que crescer a receita. Então, como eu estou pegando uma empresa para crescer no longo prazo, eu tenho que crescer a receita. Outro, o lucro. Nada adianta eu aumentar a minha receita e gastar tudo. Gente, o lucro é o que sobra da receita. Então, você tem uma barraquinha de cachorro-quente. Você recebe 15 mil reais por mês. Você consegue vender isso. Só que aí, para comprar pão, salsicha, pagar uma coisa, outra ali, você gasta 15 mil reais também. Quanto que sobrou? Pô, você ganhou 15 e gastou 15. Não sobrou nada. Então, não adianta. Esse negócio não vai para frente, porque ano que vem a gente pode aumentar a receita da tua barraquinha de cachorro-quente para 20 mil reais por mês. Se o seu custo subir para 20 mil reais por mês, você vai continuar sem ganhar nada. Chega uma hora que vai ficar insustentável esse negócio, você vai ter que começar a fazer dívida, vai ter que fechar as portas. Então o lucro é crescente, por quê? Porque a gente vai manter o custo controlado. Então, hoje a tua barraquinha de cachorro-quente dá 10 mil reais por mês. Você gasta 8, está sobrando 2. Bom, um salário baixo, mas tá bom. Então, estamos com 20% de margem de lucro. Olha só, entrou 10, sobrou 2, 20% de margem de lucro. Segue o baile. No próximo ano a gente vai conseguir aumentar a receita da tua barraquinha de cachorro-quente para 20 mil reais por mês. Se a gente mantiver a mesma margem de 20% de lucro, então agora vai sobrar 4 mil reais por mês para você. Então veja que a receita está crescendo e o lucro também está crescendo. Por quê? Porque o custo a gente está mantendo ele proporcional ao lucro. Então eu sei que no longo prazo essa barraquinha vai te dar bons resultados. Eu estou trazendo a barraquinha de cachorro-quente aqui porque é a mesma coisa que nós vamos olhar numa empresa quando a gente está buscando as melhores empresas da bolsa. Depois, as margens. Eu falei para você aqui, ó, sobra 20%, né? Você vende 10 mil reais de cachorro-quente, bota 2 no seu bolso, sobrou 20%. Cara, se a gente pegar e fazer uma análise aqui, eu chego à conclusão, não, cara, eu acho que tu tá pagando meio caro no pão. Eu acho que a salsicha aqui, ó, dá pra gente mudar essa marca. Essa aqui é boa também e é um pouquinho mais barata. Ó, vamos tentar mudar aqui esse fogão que eu vejo que tá gastando muito. Vamos comprar um fogãozinho mais moderno aqui, uma chapa, sei lá. Tô dando exemplos aqui pra gente reduzir o custo desse negócio. Então agora você vai começar a vender 30 mil reais por mês, só que ao invés de sobrar só 2, nós vamos fazer com que sobre 3.
Tá entendendo? Então a gente subiu a tua margem líquida de 20 para 30. Isso é excelente. Então, sem vender mais cachorro-quente, a gente já tirou o teu salário de R$2.000, passamos para R$3.000 por mês do teu salário, sem vender mais cachorro-quente. Isso não é bom. Isso existe exatamente da mesma forma nas empresas da bolsa, e é isso que você tem que olhar. Será que a empresa está conseguindo aumentar salário sem ter que vender mais? Certo? Aumentar o que bota no bolso ali, ó, do acionista, sem ter que vender mais? Você está conseguindo um ponto positivo. Vamos lá. Outra coisa, a dívida. Cara, se você só está conseguindo manter essa sua barraquinha aí fazendo dívida, olha só, tem duas formas de a gente analisar a dívida. Vamos continuar aqui na barraquinha de cachorro-quente. Você tem uma barraquinha que está rendendo lá, vendendo certinho, né? 10 mil por mês, sobrando R$3.000 de salário, margem líquida de 30%. E aí você está vivendo com esses 3 mil. Só que você enxerga que, pô, lá na outra esquina tem uma oportunidade de botar mais uma barraquinha de cachorro-quente. Aí você pega e faz uma dívida dentro de um patamar saudável, que eu já vou mostrar na tela o que é um patamar saudável, dentro de um patamar saudável, para você conseguir comprar mais uma barraquinha lá. Poxa, se eu já sei que o negócio está bem administrado e que dá lucro, a gente vai pegar parte desse lucro, nós vamos conseguir pagar essa dívida. Então não tem problema você fazer uma dívida, desde que não seja muito forte essa dívida, porque a gente sabe que o teu negócio consegue pagar. Nós vamos olhar isso dentro de uma empresa da bolsa. Agora, o problema é se a sua margem líquida ela é zero, né? Então você vende 10 mil, gasta 10 mil, não sobrou nada. Como não sobrou nada, como é que vai se manter esse seu negócio? Como é que você vai tirar seu salário? Não dá. Então você vai acabar fazendo dívida para tentar mais um pouco, certo? Ó, eu vou pegar aqui, ó, uns 20 mil aqui no Itaú, porque daí eu consigo empurrar mais um pouco essa barraquinha para ver se vai dar lucro. Aí passou mais um tempo, o lucro não veio. Cara, até que ponto você vai conseguir segurar essa bomba? Um dia ela vai explodir. Então, veja que tem a dívida boa, que é a dívida que ela não é muito pesada, mas ela é feita para crescer o negócio. Eu enxerguei uma oportunidade de investimento, não preciso usar meu dinheiro, eu uso do banco, certo? E aí eu trago um retorno em cima desse dinheiro. Show de bola! Não tem problema uma empresa ter dívida desde que esse seja o objetivo. A dívida ruim, a dívida doentia, é aquela dívida que as empresas fazem para tirar a corda do pescoço. O exemplo que eu dei aqui da barraquinha de cachorro-quente. E por fim, o que eu olho numa empresa é o modelo de negócio. Porque, cara, pensa comigo, existe uma coisa chamada pirâmide de Maslow, tá? A pirâmide de Maslow, ela mostra assim, ó, que aqui embaixo a gente tem as necessidades básicas, depois vai diminuindo. Lá em cima é só o luxo, é só o lazer. Então, quando a gente pega uma empresa para analisar, você olha aonde ela se encaixa dentro da pirâmide de Maslow. Tem empresa que está lá no topo da pirâmide. O que quer dizer? Em momentos de crise, a primeira coisa que é cortado é o topo da pirâmide de Maslow. Depois, se a crise apertar, corta mais uma linha. Apertou mais, corta mais. A base da pirâmide de Maslow, ninguém corta, cara. Ninguém vive sem a base da pirâmide, certo? Então, uma empresa que atende às necessidades humanas da base da pirâmide é um modelo de negócio que dificilmente vai dar errado, certo? Dificilmente vai deixar de vender o produto. Porque eu tenho, por exemplo, empresa de saneamento, empresa de energia elétrica, empresas que, cara, você deixa de viajar, né? Viagem, lazer, tá lá no topo da pirâmide. Então a gente pega uma empresa como a CVC, por exemplo, que é uma empresa, aqui eu já começo a falar um pouquinho das empresas. Uma empresa do setor de turismo. Cara, se tá tudo indo bem, você vai viajar, né? Você vai lá, compra um pacote na CVC. Mas e na crise? Quando a grana acaba? Quando aperta no bolso? Não vende. As empresas não vendem. Então, cara, pro especulador pode fazer sentido. E faz, porque como elas não vendem assim na crise, elas são mais voláteis, são mais arriscadas, são ótimas para ganho de capital. Mas para proteger meu patrimônio, me trazer crescimento e me pagar dividendos no longo prazo, 5, 10 anos para cima, será que serve? Para mim não serve. Tá? Agora, uma empresa de energia elétrica, cara, você pode viajar no momento de que as coisas estão boas, ficar 6 meses fora do Brasil, vai chegar a tua conta de energia elétrica. Você tem que pagar, certo? Quando uma empresa de energia elétrica ela fecha um contrato lá, uma nova rede que ela pegou, ela tem 30 anos já de previsão de receita. Então, isso eu confio para botar o meu patrimônio crescer, proteger e gerar renda. Beleza? Então, são essas coisas que eu olho. Aí, quer ver só? Eu vou mostrar algumas empresas
aqui para a gente fazer essa análise, tá? Então, aqui eu tô com o site Oceans 14, sempre gosto de usar ele para a gente fazer umas aulinhas aqui, né? Eu vou começar com a Ambev. Olha só, vamos trazer uma análise da Ambev, que para mim aqui é uma das melhores da bolsa, baseado nesses critérios. Se você não concorda com esses critérios de análise, essa empresa talvez não seja boa para você, tá? Então, quando eu olho, a primeira que eu falei, receita. Olha só isso aqui. Essas barras azuis, receita. Cara, perfeito. Só para cima. É isso que eu quero. Eu preciso de histórico, porque não adianta eu pegar uma empresa que acabou de abrir capital aqui, tem 4 ou 5 anos de histórico, eu não sei se aquilo vai se manter. Agora eu pego uma empresa que desde 97, há mais de 20 anos, tá me mostrando que a receita está crescendo. Pô, ela já teve mais de 20 anos para me provar isso aqui, tá? O lucro é essa linha amarela aqui, ó. Lembra que eu falei lá, sobra 2.000, sobra 3.000 da barraquinha de cachorro-quente? Isso aqui é o lucro da barraquinha de cachorro-quente. Se a gente for imaginar a Ambev como barraquinha de cachorro-quente, tá crescendo? Sim, tá crescendo. Nos últimos anos deu meio estabilizada, o mercado tá ficando um pouquinho mais competitivo, mas olha como cresce. Há mais de 20 anos está crescendo o lucro. Então há mais de 20 anos está me provando que deu certo. Depois eu gosto de olhar as margens aqui, ó. Por que margem? É aquilo que eu falei, pô, você vende 10.000, bota só 2.000 no teu bolso, você tem uma margem líquida de 20%. Qual que é a margem líquida da Ambev? Tá aqui, ó, na casa de 23, 23, 20. Ultimamente o mercado está um pouquinho mais concorrido para ela, mas ela ainda está com uma margem de 19%, certo? Então veja que isso aqui me mostra que, beleza, ela está vendendo mais e a margem ela está conseguindo fazer uma boa manutenção, com isso ela consegue me entregar um lucro crescente ao longo dos anos também. Outra coisa que eu falei para vocês que eu olho é a dívida. Então eu já sei que uma empresa como a Ambev, como ela cresce receita e cresce lucro, fazer dívida para ela é saudável. Ela pode fazer dívida para simplesmente não ter que usar capital próprio, capital dos investidores, né? E usar capital de terceiros, usar capital do banco, tá? Isso é super saudável no meio empresarial. Então, quando eu olho aqui, ó, dívida líquida por EBITDA, esse aqui é um indicador que me mostra muito bem se a dívida da empresa está indo bem, está saudável ou não, até que ponto ela tem condições de pagar. Porque, veja bem, o EBITDA é o dinheiro que entra, é o lucro que entra da operação daquele negócio. Então, veja bem, qual que é a operação numa empresa como a Ambev? É vender bebidas, né? Vende cerveja, vende refrigerante, por exemplo. Então, esse é o negócio dela. Quanto que ela consegue gerar de lucro desse negócio? E por que eu falo que é só desse negócio? Porque o lucro operacional. Às vezes a empresa tem um caixa gigante, está investido esse dinheiro, está gerando retorno financeiro. Isso vem na composição do lucro. Mas isso não me interessa, né? Porque daí eu posso fechar a empresa e viver só com esse caixa. Então eu quero saber a empresa em si, o negócio dela, o que ela faz, que é vender bebida. Isso aí tá dando dinheiro? Quanto que dá por ano? Eu pego esse valor, que se chama EBITDA, e eu vejo quanto tempo eu preciso para usar esse EBITDA e quitar minha dívida. Então veja que se eu tenho lá uma dívida de 100 milhões de reais e eu tenho na minha empresa um EBITDA, o lucro que vem da operação do negócio, que é de 50 milhões de reais, então eu sei que eu preciso de 2 anos de funcionamento para zerar essa minha dívida. Linhas gerais, uma empresa que está acima de precisa mais de 2 anos para quitar essa operação, começa a ficar mais arriscado. Acima de 3 anos é meio que corda no pescoço. Por quê? Porque em 3 anos um mercado pode mudar muito. Então eu posso ter um negócio super saudável hoje. Mas será que vai ser super saudável daqui a 3 anos? É muito tempo para eu contar com esse dinheiro para quitar minha dívida. Se eu pego uma empresa de energia elétrica, pô, as concessões são 30 anos. Então eu até fico mais tranquilo se eu tenho uma empresa de energia elétrica que tem uma dívida de 3 vezes o seu EBITDA anual. Porque, cara, eu já tenho a receita dela para os próximos 30 anos. Fica muito previsível. Eu sei que lá na frente, daqui a 3 anos, eu vou ter dinheiro para estar pagando essa dívida, certo? Agora eu pego uma empresa do setor de varejo. Ou vamos falar aqui, eu estava falando da CVC, né? Que é o setor de turismo. Cara, será que daqui a 3 anos o setor de turismo vai estar bom como está agora? Não sei, muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode acontecer. É consumo que não é consumo básico, é supérfluo, certo? Então, eu não confio em ter uma dívida por EBITDA tão longa
para uma empresa assim. Quando eu olho aqui a Ambev, olha só, quanto que é a dívida líquida por EBITDA? Nem tem, né? Nem tem dívida, tá zerado aqui, ó. Não existe dívida líquida por EBITDA dela. Ela não tem dívida, ela tem mais caixa do que dívida. Melhor ainda, melhor ainda. A gente fala que, eu falei para você aqui que existe a dívida saudável, a dívida que não é tão saudável, mas o melhor de tudo é não ter dívida, beleza? Vamos lá. E aí, beleza, eu olhei a dívida aqui, daí eu falo o quê? Do modelo de negócio. Então, o modelo de negócio, eu acabei já falando várias vezes aqui para você. Calma que eu já vou mostrar mais algumas 2, 3 empresas aqui, que eu falei das melhores, né? Então, eu comecei com a Ambev, quis explorar bastante os indicadores, o que eu olho numa empresa aqui. E aí o modelo de negócio é muito importante por conta do que eu já falei aqui, pirâmide de Maslow. Será que está lá na base? Será que está lá no topo? Será que as pessoas vão deixar de consumir esse produto daqui a 10 anos? Ou será que isso aqui, né, sempre vão precisar estar usando? Energia elétrica, por exemplo. Eu não consigo imaginar algum produto substituto da energia elétrica daqui a 10 anos. Né? Pode vir alguma coisa que surpreenda, mas hoje eu não consigo. E também não consigo me imaginar parando de usar energia elétrica daqui a 10 anos. Tá? Então, isso, por exemplo, é uma coisa que me dá muita segurança. Tá? Vamos lá. Deixa eu pegar mais algumas empresas aqui. Quer ver só? A outra empresa que eu não posso deixar de trazer aqui é a WEG, né? E agora vamos olhar bem rapidinho esses indicadores aqui, ó. Então, poxa, eu pego uma empresa como a WEG, olha lá. Receita para cima, certo? Então, cada vez vendendo mais. O lucro para cima, então, já significa aqui que a gente está fazendo uma boa manutenção da margem líquida para conseguir manter o lucro crescendo junto com a receita. Isso eu vejo aqui, olha que bem estabilizada que é, né? Sempre ali na casa de 10 a 20%, essa linha amarela, que é a margem líquida. Então, ponto positivo, mais de quase 30 anos já de histórico me mostrando isso, tá? Aqui de bolsa. Quando eu olho a dívida dela, dívida líquida por EBITDA, ó, zerado também. Então, mais uma empresa sem dívida, show de bola. Tem uma dívida, mas o caixa dela é maior do que a dívida, né? Então, considera que a dívida líquida é negativa, é zerada. Então, excelente, tá? E o modelo de negócio, mais uma vez, eu estou falando, por exemplo, uma empresa como a WEG, ela tem lá 2 ciclos, né? Ela tem um ciclo curto e um ciclo longo. Cara, aquele ciclo longo da WEG ali, os caras levam 5 anos para terminar um projeto e mais 5 anos para entregar um motor, um transformador. E já tem vários, né, contratos sendo gerados para o futuro. Então, é um negócio muito previsível. E atende algo que não é coisa do momento, né? E aí, quando você estuda melhor o modelo de negócio, você entende. Quer ver uma outra empresa que eu gosto? A Indy. A Indy, que é do setor de energia, que eu já falei do modelo de negócio, que é muito bom. Aí eu vejo, olha lá, receita para cima, deu uma estabilizadinha aqui nos últimos 3 anos. Vale estudar mais de perto para entender o que aconteceu, mas eu tenho histórico de mais de 20 anos crescendo a receita, crescendo o lucro. Quando eu olho a dívida, eu peguei essa de energia aqui para a gente ver que aqui pode existir uma dívida, né? Então, olha só. Dívida líquida por EBITDA, ó, já é um pouco maior, tá vendo? Então ela mantém ali na casa de 1,5 a 2 vezes o EBITDA, o tamanho da dívida. Mas como eu falei, setor de energia, muito previsível a receita, né? Então não tem problema, desde que, olha só, se eu tenho uma empresa se endividando cada vez mais e eu não tenho lucro e receita crescente, eu sei que ela está cada vez se endividando mais para tirar a corda do pescoço e cavando um buraco lá na frente cada vez maior, certo? Agora, se a empresa está crescendo receita, está crescendo lucro, significa que ela está fazendo dívida para crescer. Já é um ponto bem mais positivo. E aí o tamanho da dívida eu vou avaliar de acordo com o modelo de negócio. Eu vou pegar mais 2 empresas aqui. Olha só. A Raia é um exemplo clássico aqui de uma empresa bem administrada, né? Então, primeiro, modelo de negócio, comércio e distribuição de medicamentos e outros produtos. Apesar de estar no setor de varejo, que é um setor que eu não gosto muito, mas farmacêutico, eu estou falando de consumo básico, né? Infelizmente, a gente vive numa população cada vez mais doente, cada vez mais precisa de remédio e o setor farmacêutico se beneficia disso. Quando a empresa é bem gerenciada, como a Raia, que está de parabéns, olha que coisa linda isso aqui, é realmente uma escadinha a receita, né? O lucro dela também vem subindo. Tem um detalhe aqui que eu me atento bastante, que vale a pena se atentar, que a margem dela é apertada. A margem dela é de 4%. Então, se a gente pegar o exemplo da barraquinha de cachorro-quente, que você vende R$10.000 por mês, certo? 40% daria R$4.000, 4% dá R$400. Então, você vendeu R$10.000 de cachorro-quente, mas botou só R$400 no seu bolso. Então, você já sabe que precisaria vender muito mais. Você precisaria vender R$100.000 de cachorro-quente para tirar um salário de R$4.000 por mês ali.
E isso é o que acontece hoje com a Raia, 4%, às vezes cai, né? 2 aqui, ó. Então, pô, vendeu 100 mil reais, botou 2 mil reais no bolso. Isso aqui é um ponto que tem que ficar atento, só que eu vou daí para aquilo que eu falei, modelo de negócio. Modelo de negócio de farmácia é assim mesmo, é difícil uma farmácia que tem margem alta, e aí o que vale é eu entender a estratégia do negócio para ver se eles estão sabendo gerenciar bem essa margem. Eu tenho aqui mais de 20 anos de prova de que eles sabem gerenciar bem essa margem. Então, é uma margem apertada, é um risco maior, mas a empresa faz isso com muita excelência, certo? Isso que faz para mim ela ser uma das melhores empresas da bolsa. Quando eu vou dar uma olhada na dívida, a dívida também bem controlada, ó, abaixo de 1, 0,56, 0,54, então uma maravilha também, tá? E o modelo de negócio eu já comentei um pouco. Para fechar aqui, eu vou pegar uma empresa que eu gosto bastante, que quase não é falada, que é a Fras-le. A Fras-le, qual que é o modelo de negócio dela? Basicamente, ela atende o setor de transportes, né? Ela é especializada em freio. Tem peças automotivas também, amortecedor, por exemplo, mas a especialidade dela é freio. Pastilha de freio de carro, lona de freio de caminhão, aqueles tambor de freio, né? E aí, às vezes você não pensa muito nisso, mas cara, olha só. Quanto caminhão você vê rodando na rua, quantos carros você vê rodando na rua, quantos carros que são vendidos por ano, tudo isso tem que ter alguém fabricando essas peças. E a Fras-le é excelência no que faz quando a gente fala aí do sistema de freio. E é um negócio que eu não vejo substituto de curto prazo. Por mais que venham os veículos elétricos e tudo mais, cara, a gente vai precisar frear, a gente vai precisar dos sistemas de freio ali. E a Fras-le é uma empresa que tem uma boa fatia no Brasil, mas ainda tem uma fatia muito pequena do mercado lá fora, então tem muito espaço para crescer. Então aqui eu olhei um modelo de negócio, certo? Modelo de negócio, sempre você vai ter que olhar isso. E será que a empresa tem números, tem resultados? Aí eu olho aqui, ó. Olha lá, ó. Não tem um histórico tão longo, né? Mas já tem mais de 10 anos aqui. Olha a receita crescente, principalmente depois de 2017, que a empresa começou a se reinventar. Vão muito bem. O lucro vai crescendo também. Aqui já é mais small cap, né? Para quem quer ter uma empresa pequenininha na carteira. A margem fica ali na casa de 3 a 11, 8, já é um pouco mais instável. Veja aqui, eu deixei ela por último aqui, porque de todas que eu mostrei aqui, eu vejo que é aquela que tem um risco um pouquinho maior, pelas características que eu estou vendo aqui. Agora, por ser uma empresa pequena, crescendo, né, ampliando o espaço dela no mercado, está fazendo um trabalho muito bem feito, como eu posso ver aqui, né? O que é um grande ponto positivo quando eu olho uma empresa, que nunca deu prejuízo, certo? Então, olha só, desde 2009 que eu tenho histórico aqui, não teve um ano que deu um prejuízo. Vamos lá. Quando eu olho a dívida dela, a dívida líquida por EBITDA também está bem tranquilo, fez um pouquinho de dívida ali, como eu falei em 2017. Olha que aula aqui agora. Eu falei que o bom é quando uma empresa faz dívida para crescer. Olha o que aconteceu depois de 2017, o pulo que ela deu. Olha aqui a dívida, quando eu olho a dívida aqui embaixo, ó, dívida líquida, aqui ó, dívida líquida por EBITDA. Veja que ela ficou um bom tempo sem dívida aqui, e aí, em 2018 ela fez dívida, certo? Fez dívida, cresceu, chegou até 1,66 vezes, que é bem tranquilo. Depois ela simplesmente fez caixa, liquidou essa dívida, né? Então, resultado do crescimento que ela conseguiu. Então, aqui ficou claro que ela fez dívida para dar ali um salto no crescimento aí, tá? E aqui eu dei bons exemplos aqui. Veja que, para mim, são uma das melhores empresas da Bolsa baseado nos critérios que eu usei aqui. Não siga isso aqui como uma recomendação de compra ou venda. Foi muito mais aula do que recomendação aqui. Eu nunca gosto de recomendar nada e gosto de ensinar vocês a fazerem sozinhos. Então é assim que a gente analisa uma empresa aqui dentro da Estratégia 500 Pratos. Lembrando, se você quiser se tornar meu aluno, aqui eu tenho um curso super completo para você aprender a investir em ações, tudo isso que eu ensinei aqui, muito mais que isso, né? Então, a gente tem hoje 141 aulas dentro do curso, 38 horas de conteúdo, né? Então tem desde, partindo do zero, autoconhecimento financeiro, classe de investimento, bem basiquinho aqui. Depois a gente vai entrando numa parte mais intermediária, que a gente vai falar de renda fixa, fundos imobiliários, ações, imposto e renda. Depois a gente tem investimentos no exterior e por fim tem a parte avançada do curso, que é aqui o valuation de ações. Isso aqui já é bem mais complexo, que você vai deixar lá para o final do curso. Então,
Cara, eu não conheço curso de investimentos no mercado aí mais completo do que o meu. Se você conhece, me fala que eu vou comprar esse curso, eu vou olhar o que tem de mais completo e vou deixar o meu mais completo ainda. Porque feedback dos próprios alunos, esse aqui é o curso mais completo do mercado financeiro. E você recebe essa planilha aqui, né, que é o xodó dos alunos. Aqui a gente gerencia nossas ações, fundos imobiliários, estoques, REITs. A planilha automatiza todo o processo aqui, vai dando sinais de que ativo você vai comprar, se não vai. Né? A gente tem os controles aqui, ó, de proventos recebidos, controle de evolução patrimonial, que você consegue olhar em gráficos a sua planilha, o seu patrimônio. Então, cara, show de bola, tem tudo na mão aqui para você fazer uma boa gestão. Se você quiser se tornar aluno, ter acesso a esse curso maravilhoso e a essa planilha, link na descrição. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula. Fui!